Graça e paz da parte de Deus, do nosso Senhor Jesus Cristo. Saudações a você que nos acompanha pelos nossos perfis de redes sociais e que toda segunda-feira aguarda o nosso Segunda às 18, sempre trazendo para você reflexões, sejam de ordem devocional, doutrinária, óbvio, naturalmente, algumas abordagens contrariam concepções, raciocínios, mas nós estamos num campo de discussão e raciocínio, respeitando, obviamente, uns aos outros e o direito que o outro tem de pensar diferente de nós. Hoje, no Segunda às 18, eu quero tratar de um assunto muito devocional, que é a intimidade com Deus, o relacionamento com Deus. Como ele funciona, como pode acontecer e coisas desse tipo. Essa semana, aqui no nosso ministério, nós teremos um grande congresso, extraordinário congresso, chamado Mais Jesus Intimidade. Vai de quinta-feira até o domingo, 28 de abril até 1º de maio. E o nosso congresso se dará todos os dias, o dia inteiro, tá? Pela manhã nós teremos palavra, à tarde momento de confraternização, convivência, lazer e à noite louvor e palavra. Porque nessa data, já que não é um feriado nacional, não é nem um feriado estadual, porque nesse período nós temos na nossa cidade uma festa popular, e a boa parte das igrejas viajam para fazerem retiros espirituais, retiros de lazer. E nós decidimos, desde 3 anos atrás, que em vez de sairmos da cidade, entraríamos na igreja para noites de oração, louvor e adoração a Deus. Muitos dos nossos jovens entram na igreja na quinta-feira e só saem no domingo, só saem na segunda-feira. Você é nosso convidado. Então, vamos falar de intimidade com Deus nesse momento, porque estamos na iminência de um congresso de intimidade, mas acima de tudo porque eu entendo que cada pessoa que se dá a atenção de um clique no nosso Face para acompanhar o Segunda às 18, tem um grande interesse nas questões espirituais, e isso é imprescindível. A Bíblia Sagrada mostra para nós um interesse muito real de Deus de se relacionar conosco numa relação íntima, numa relação pessoal. É incrível perceber que a religião, que deveria ser a ponte, o religare, que aproximaria o homem de Deus, religare é a palavra latina que dá origem à expressão religião, a religião acabou dificultando o acesso a Deus à medida que foi estabelecendo dogmas, ritos, normas e regras que não estão atreladas a uma possibilidade de relacionamento com Deus. Quer ver um exemplo? Quando Jesus ora e diz assim: Pai nosso que estás nos céus. Os discípulos, ao ouvirem a oração de Jesus, e você vai ver isso em Lucas 11, desejam orar como Jesus. Mestre, ensina-nos a orar. A expressão ensina-nos a orar é mais ou menos o seguinte: ensina-nos a orar como tu oras. Por quê? Porque a tradição judaica não permitia referir-se ao Eterno, ao Deus Jeová, de maneira tão direta. Muito menos chamando-o de meu pai, Abba pai, paizinho, um termo carinhoso para se referir ao Eterno. Isso era inconcebível na mentalidade religiosa daqueles dias, fosse dos fariseus, dos saduceus e dos demais movimentos religiosos daquela época na Judéia e na Galileia. Então, quando Jesus diz meu pai, meu paizinho, Jesus está estabelecendo claramente a possibilidade de uma relação mais pessoal, de uma relação mais íntima com Deus. E é interessante que sempre que o escriba judeu se referia ao Eterno na composição e no desenvolvimento do texto hebraico,
ele tinha uma pena especial, uma tinta especial, uma túnica especial que ele usava após lavar as mãos para escrever o nome do eterno Deus. Sempre que se referia a Deus, ao Eterno, a Jeová, o judeu o faria na terceira pessoa da conjugação verbal para evitar completamente o risco de tomar o nome do Senhor em vão. Na oração mais conhecida da Bíblia, o Pai Nosso, Jesus tira Deus, o Eterno, da terceira pessoa da conjugação verbal e traz para a segunda. Pai Nosso que estais nos céus. Com isto, Jesus está dizendo que nós podemos nos relacionar com Deus sem que Deus esteja distante de nós. Ele pode estar perto. Agora, pastor, a intimidade com Deus não é aquilo que eu desfruto no momento da oração? Também. Mas eu tenho amigos, você tem amigos. E nós não somos amigos apenas quando estamos dentro de uma sala trancada, confidenciando os nossos segredos. Nós somos amigos quando estamos entre estranhos. Somos amigos quando estamos na rua. Somos amigos até quando não estamos conversando um com o outro. Então, o que eu quero te dizer é que a oração é aquele momento que você reserva para o amigo, para confidenciar com ele algumas questões suas, pessoais. Mas a relação com Deus não pode, não deve estar atrelada única e exclusivamente ao momento da oração, ao momento do culto coletivo, porque gerou-se a concepção que essa relação de intimidade com Deus se dá quando a gente congrega com uma multidão para louvar, aplaudir, dançar, encurvar, fazer gestos. Não estou condenando o culto coletivo. Biblicamente ele é necessário para o fortalecimento da relação fraternal, tá? Para o crescimento no conhecimento de Deus pelo compartilhamento de experiências. Eu estou te dizendo que a intimidade com Deus é uma relação pessoal, é um sentimento pessoal e é algo que você pode investir, assim como investe numa amizade que você conta e faz crescer durante muito tempo. Vamos pensar um pouco dessa questão da intimidade com Deus e eu quero lhe convidar neste 2:18 para começar a crescer numa relação pessoal com Deus. Crescer por quê? Porque uma amizade não nasce da noite para um dia, ela requer investimento de tempo, de cuidado. Em Oséias capítulo 6, o profeta diz assim: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Na experiência de Ezequiel, no capítulo 47,